Nós vamos partir para a nossa reflexão de hoje, a nossa meditação. E eu gostaria de convidá-los, você que está nos assistindo, queria convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 40. Faremos a leitura desse texto do verso 12 ao verso 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito Santo, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compararei a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem, e o ourives a cobre de ouros, e cadeias de prata forjam para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouviste? Nem vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atendeste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cuja os moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca quando um sopro passa por eles. A sua tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, os quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pai, muito obrigado por tua palavra mais uma vez, que foi lida nessa noite, e cremos que o Senhor fala conosco através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso professor, o Consolador amado que está conosco. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, clareza, capacidade de poder compartilhar a tua palavra com unção, com graça, com sabedoria. Ó Deus, e que o teu Espírito Santo aplique essa palavra em cada coração. Deus, descortina a tua palavra para que possamos compreendê-las. Em especial os irmãos que estão, ó Deus, ouvindo agora a reflexão que será feita da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Traga-nos elucidação e entendimento. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos,
O livro do profeta Isaías é dividido em algumas partes. As partes, os capítulos anteriores ao capítulo 40 que nós estudamos, o profeta vai se deter muito em ver o estado de Israel e também o povo de Judá. Lembrando que quando Israel peca, ou Saul peca, há uma promessa e esse reino é dividido, o reino de Israel é dividido em dois reinos. Israel se torna o reino do norte e Judá se torna o reino do sul. E o reino do sul, posteriormente, foi governado por Davi. Era rei sobre todo Israel, mas passou a sua sede, a capital do trono do reinado da monarquia, Israel, Judá, Jerusalém. E é interessante, queridos, porque esse povo de Deus que foi dividido, e ainda por consequência da desobediência, era uma tribo chamada Israel, e com a desobediência ela se divide em duas tribos, em dois reinos, reino do norte chamado Israel e reino do sul chamado Judá. E esse profeta vai falar-lhes então acerca do castigo que viria sobre essas nações, sobretudo a nação de Israel, a nação de Judá, reino do sul. Lembrando que o reino do norte, Israel, foi levado cativo pelos assírios e foram deportados pelos assírios por causa da sua desobediência. E não foi diferente o destino do povo de Judá, o reino do sul, aonde se encontrava a sede da monarquia, o templo em Jerusalém, onde o povo se reunia para adorar. E esse reino do sul, o reino de Judá, foi levado cativo pelo Império da Babilônia. É interessante que essa profecia, o profeta Isaías vê como se tivesse acontecido, mas de fato ela vai começar, se não no ano 65 a 586, antes de Cristo. Então esse texto que nós acabamos de ler, Isaías 41, e não apenas Isaías 40, não apenas Isaías 40, mas Isaías 41 e assim sucessivamente. Depois do que é falado e do que é apresentado, o castigo de Israel, o castigo do reino do sul, o que o povo de Deus passa, o exílio que já é visto, Isaías consegue ver o horizonte de uma forma muito próxima, como se estivesse acontecendo. E ele fala acerca de tudo o que iria acontecer contra aquele povo. Mas o capítulo 40, em especial, ele tem a ideia de trazer consolo a esse povo. Isaías escreve para encorajar os judeus e a viverem dignamente, apesar do que eles iriam passar. E esse livro de Isaías, principalmente o capítulo 40 em diante, que vai falar acerca da manifestação da graça do poder de Deus sobre o seu povo. Lembrando que o povo ali está cansado, está exausto, está fadigado, há questionamento diante das suas crises, diante das suas lutas, há duas indagações ou acusações que esse povo faz acerca de Deus. O povo de Judá, os judeus, eles acusam Deus de que Deus está indiferente. Aqui no versículo, já caminhando para o final, eles vão dizer exatamente isso, pensando que os seus caminhos estão encobertos diante de Deus, de tal maneira que Deus está alheio a tudo que está acontecendo àquele povo. Aquela sensação de que Deus o abandonou. E eles falam exatamente isso. Eles usam essa expressão dessa seguinte maneira. No verso 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então essa era uma das acusações do povo de Israel. Ora nenhuma, a nação de Israel, eles faziam uma autorreflexão acerca do que levou eles a passarem por desertos, a passarem por exílios, a passarem por disciplina de Deus. E
Quando Deus permite que os seus inimigos venham contra eles e os levem em cativo, tanto Israel, o reino do norte, para o cativeiro da Síria, e como o povo de Judá, que foi levado para o cativeiro da Babilônia, essa situação e circunstância completamente adversa era um objetivo e a oportunidade que Israel tinha, antes de refletir e acusar Deus de indiferença, como se Deus estivesse indiferente e que Deus estivesse alheio, ou que Deus não soubesse dos seus caminhos, do que eles estavam passando. Era a oportunidade que essas nações tinham em meio às suas crises, em meio aos seus desertos da vida e situação adversa. Era a oportunidade de se autoavaliarem e refletirem acerca dos seus caminhos. Caminho de idolatria, caminho de perversão, caminho de desconfiança sobre Deus e de desobediência, de não darem ouvidos a Deus. Ao invés, então, de olharem para si e arrepender-se dos seus pecados, a tendência deles foi olhar para Deus e culpar a Deus, colocando Deus como culpado, sujeito da sua culpa, sujeito do seu estado, do seu sofrimento, responsável por tudo isso, e fala. E aí Deus vai questioná-lo. Isaías questiona através disso, como uma pergunta, no verso 27, por que dizeis, ó Jacó? Jacó era o nome referido à nação de Israel, o povo de Deus. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Ou seja, primeiro eles culpam Deus de indiferença, de não ligar para o seu estado de situação, de disciplina e de crise, como se Deus não estivesse nem aí, ou não estivesse preocupado e as suas lutas, dificuldades, tivessem encoberto aos olhos de Deus. Automaticamente, eles estão agredindo a onisciência de Deus, como se Deus não soubesse todas as coisas, como se todas as coisas não tivessem descortinado diante dos olhos de Deus. Então, eles acusam Deus, primeiro, de que Deus está indiferente e alheio ao seu caminho, à sua dificuldade. E segundo, culpa a Deus de que Deus não é justo, que Deus está escondendo o direito deles, ou seja, que Deus não está agindo com justiça a eles. Então isso é uma situação, queridos, muito comum do ser humano, de muitas vezes nós nos encontrarmos em um caminho de deserto, em um caminho de dificuldade, em um caminho de tribulação, e ao invés de olharmos para nosso estado pecaminoso, o que nos levou realmente ao estado de sofrimento, de luta, de cativeiro, de situação, de disciplina que estamos vivendo, olhar para dentro de nós e reconhecer que foi o nosso próprio pecado, as nossas escolhas erradas, em detrimento de escolher o caminho do Senhor. Quando nós deixamos de ser sinceros conosco mesmo e nós pegamos todas as nossas adversidades, procuramos um culpado. E a tendência lógica comum do ser humano, muitas vezes é atribuir ao Senhor a sua culpa, dizendo que Deus o abandonou, dizendo que Deus esqueceu e que seu caminho está encoberto diante do Senhor. Como se encontra esse questionamento que o profeta faz, questionando a Israel, que assim eles estão acusando Deus de que Deus não está nem aí para as suas misérias, o seu estado de dificuldade. É o que eles dizem, porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor. Então, isso deixa muito evidente de que é um povo que, embora ande com Deus, não conhece de fato o caráter de Deus. Mas nós não podemos olhar para esses irmãos e condená-los, ou julgá-los achando que somos melhores e que quando estamos diante das lutas e das dificuldades, nós agiríamos diferente dele. Não podemos julgar os nossos antepassados aqui, os nossos antecedentes, aqueles que precederam a nós e que tiveram experiências com o Senhor e diante das suas demandas e mazelas, culpam o Senhor de que Deus não está nem aí e que os seus caminhos, as suas lutas estão encobertas diante de Deus. Então acusam Deus de ser um Deus indiferente e alheio às suas dores e dificuldades. Quando, na verdade, deveriam olhar para si e responsabilizar-se a si mesmo.
de que eles estão sofrendo e passando pelo que eles passaram por causa da desobediência. Lembrando que o exílio veio em forma de disciplina. Deus usou a nação da Síria como a vara de Deus de disciplina para disciplinar o reino do norte, Israel, e que foi levado cativo, e lá no cativeiro da Síria, a nação do norte, Israel, as tribos que foram para lá, as 10 tribos, elas se dissiparam e se desfizeram e acabaram, caíram no esquecimento. E Deus então usa também a Babilônia como vara de justiça e de disciplina para o reino do sul, o povo judeu, porque também pecaram posterior e veio logo após o cativeiro do povo de Israel, da Síria, veio o cativeiro da Babilônia para o reino do sul, os judeus. E era a oportunidade de olhar para si, se humilhar, reconhecer seus pecados e voltar-se para Deus. No entanto, culpam a Deus. Então, quando eu falo que nós que estamos aqui hoje, que temos a revelação completa que eles não têm, nós não agimos diferente. Nós agimos pior, igual, no mínimo igual ou pior que eles. Porque quando estamos diante de crises ou passando por situações completamente difíceis e que sugam as nossas forças, que minam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa energia em Deus, temos a tendência também de achar que Deus se esqueceu de nós e que Deus nos abandonou. E fazemos muitas vezes a segunda acusação que eles fizeram. Eles fizeram a segunda acusação de Deus de que Deus era injusto. Porque eles dizem o seguinte: após acusar a Deus de indiferença, eles acusam a Deus de que o seu direito, o direito dele está encoberto diante do Senhor. Ou seja, Deus está privando e não está sendo justo e está levando a eles ou punindo eles de forma injusta. Completamente diferente ao homem que Deus o chamou de um homem segundo o seu coração, que também era pecador, mas quando passava pela disciplina de Deus, quando Deus levava para as cavernas, quando Deus levava para o deserto, esse homem muitas vezes perdeu a sua posição no reino, no seu castelo, no seu trono, e saiu muitas vezes fugido pela conspiração que era feita pelos da sua própria casa, e foi para o deserto. Davi, diante de tudo isso, ele não culpa a Deus. Ele não acusa a Deus de que Deus é indiferente à sua dor, e nem culpa a Deus pelo que ele está passando, como se Deus fosse injusto. Muito pelo contrário, ele vai falar o seguinte: Senhor, tu és justo no seu falar e no seu pensar. É bem verdade, queridos, que quando nós estamos vivendo um momento na nossa vida de exílio, seja ele uma escassez financeira, uma escassez na área da saúde, nos nossos relacionamentos, com exílios existenciais, com crises na alma, e enfim, tantos problemas que muitas vezes nos assolam e que estão aí no nosso cotidiano para nos pôr à prova, muitos deles aprovados por Deus, não por consequência de desobediência, mas muitos outros por causa da nossa desobediência, por não atentarmos à palavra de Deus, por fazermos as nossas próprias escolhas em detrimento às escolhas de Deus, e passamos por tudo isso. É claro que, porque somos humanos e limitados, temos muitas vezes a sensação, porque temos emoções, mas não significa que é uma verdade aquilo que o nosso sentimento expressa, de que Deus parece ter nos esquecido, de que Deus parece que nos abandonou e durante tempo nós não estamos experimentando o melhor de Deus, ou aquilo que sonhávamos que Deus estivesse para nós, porque nada dá certo, porque as coisas dão erradas, e cada vez mais a gente observa que na nossa caminhada, em algumas áreas da vida, ela não prospera e não sai de acordo com aquilo que nós esperávamos, segundo as nossas expectativas que nós mesmos criamos. E temos aquela sensação de que Deus nos abandonou, de que parece que o nosso caminho está encoberto diante de Deus, de que Deus não está vendo, de que Deus não está percebendo aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos passando. Quando na verdade, queridos, é apenas uma sensação, e Deus permite sim, mas embora a sensação seja essa, nós não podemos afirmar de que as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas tristezas, as nossas adversidades estão encobertas diante de Deus, porque não é verdade. E o texto vai nos falar exatamente sobre isso. Então, quando o profeta começa a falar acerca disso, a partir do capítulo 40,
ele vai falar acerca principalmente o exílio da Babilônia, que viriam sobre os judeus, mas ele está falando como se tivesse acontecido. Ele vê, assim, de uma forma muito clara, uma realidade futura que já está presente. Embora esse cativeiro, como eu disse, ainda não tenha começado, só vai começar a partir do ano 65 a 586 a.C. Mas aí então ele traz essa palavra para que o povo, diante das circunstâncias completamente adversas, eles saibam se comportar diante do Senhor. Diante das dificuldades difíceis, eles aprendam, entendam e lembrem da palavra de Deus, de que os caminhos deles não estão encobertos diante do Senhor, de que as dores, as lutas e as dificuldades não estão encobertas diante do Senhor. E que também Deus não está sendo, em nenhuma hipótese, injusto, mas eles estavam colhendo aquilo que eles haviam plantado, por abandonarem o Senhor, por não darem ouvidos ao Senhor, por pegarem muitas vezes obras raríssimas como ouro, cobre, bronze, prata e pedra, e fazerem assim para si estátuas, ídolos para adorarem no lugar de Deus. Como muitos príncipes se levantavam achando que tinham poder, porque estavam sobre o povo, governantes como da Babilônia, como da Síria e até mesmo na nação de Israel, que se levantavam cheio de soberba, contrário ao caminho de Deus. Então, queridos, é um povo que sofreu na caminhada, um povo que está exausto, um povo que está sofrido. E os primeiros versículos começam com palavra de consolo, diferente dos primeiros capítulos do 1 até o 39. Mesmo que anuncie entre esses o nascimento do Senhor, o capítulo 40 em diante vai trazer uma palavra de consolo e de esperança. Olha como começa o versículo 40. O versículo 1 do capítulo 40 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então é uma palavra de urgência que Deus manda que o seu profeta anuncie ao povo. Consolai, consolai. E essa repetição é para dar uma ênfase maior de que eles agora seriam consolados. Viria do céu o consolo em meio às suas turbulências, em meio às suas dificuldades, em meio às suas angústias, em meio às suas dores. Então a promessa de Deus a um povo que sofreu. Observa comigo que Deus muitas vezes trata o seu povo, Deus começa o seu juízo a partir do seu povo, na sua casa. Deus trata assim o seu povo, ele não passa a mão na cabeça do seu povo quando está errado, ele trata, mas quando o povo clama ao Senhor, vem do céu o socorro do Senhor, e vem essa palavra, consolai, consolai, falai ao coração. Essa expressão, falai ao coração, é uma palavra que era usada entre os amigos para persuadi-los, para que eles se sentissem consolados diante da dificuldade. Então é Deus persuadindo o coração deles, ordenando aos profetas, dizendo a eles para que eles se convençam de que o consolo está chegando. E, queridos, não tem nada melhor do que quando nós estamos passando e trilhando por caminhos de angústias, por caminhos de desertos, por vales completamente árduos e difíceis. Quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, não tem nada melhor do que uma boa notícia. Quando alguém, ou o próprio Deus usa alguém para nos dizer, consolai, consolai, e vem persuadir o nosso coração para que agora nós pudéssemos crer que o socorro vem do alto, que o consolo de Deus vem ao nosso favor. E é exatamente esse Deus que muitas vezes nos leva para o deserto, nos leva para caminhos difíceis, mas é o Deus que vem em nossa direção e apresenta o seu consolo. E usa pessoas para nos dizer, consolai-vos, consolai-vos. E esse Deus vem com consolação. E através da sua palavra, trazendo então uma palavra de consolo, persuadindo o nosso coração a que olhem para o alto,
Deus, com a sua palavra, persuade o nosso coração para que olhe para o Redentor da nossa fé, para que olhe para aquele que está conosco, para aquele que é maior do que todas as angústias que nós possamos estar vivendo. Deus é maior do que toda tribulação, de que toda angústia, de que todas as dificuldades. E aí então nosso coração é persuadido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as promessas de Deus e para a grandeza de Deus, o nosso coração é persuadido a crer, queridos, definitivamente que o consolo do Senhor está vindo e que essa hora de tribulação, que esse momento de dificuldade, de deserto, de exílio está passando. O capítulo 40 então é uma palavra de consolo, dizendo àquele povo que a redenção estava chegando. E não apenas a redenção física, o exílio físico, sobretudo uma redenção muito maior, que era a redenção do pecado, que se cumpre na vinda de Cristo Jesus, formando Israel, libertando Israel do cativeiro de Satanás. Então, queridos, nesse aspecto, nesse sentido, vai se desenvolvendo toda essa profecia, e quando ele convida o povo e vai persuadindo, Deus ordena que o profeta, através da palavra, vai persuadir o coração daqueles que estão sem esperança, daqueles que já estão desanimados por causa das suas dificuldades, por causa das lutas, por causa dos seus adversários que vinham escravizando e massacrando o seu povo, e que posteriormente iriam para destruí-los. Ele vai dizer, olha, apesar do momento de dificuldade que vocês estão vivendo, apesar das dores que vocês estão passando, os caminhos de vocês não estão encobertos. As dores que vocês estão vivendo não estão encobertas. As dificuldades da vida não estão encobertas à onisciência, ao poder de Deus que tudo vê. Deus está vendo a sua dor. É isso que o profeta estava, por ordenança de Deus, a persuadir o coração daqueles que estavam desesperados, sem esperança, sem alegrias, abatidos, desanimados e cansados, vendo um Deus pequeno, porque, queridos, quando a luta vem para nos moer, para nos destruir, para minar a nossa fé e nos tornar muito menores e, consequentemente, diminuir a nossa visão de Deus. São poucos que atravessam o caminho da lida, da provação, da dificuldade e continua vendo um Deus grande. E aí Deus muitas vezes envia um profeta, uma palavra, para persuadir nosso coração a crer que Deus vê a tua dor, que Deus vê a tua luta, que Deus vê as tuas dificuldades. E que os olhos do Senhor estão atentos e que os nossos caminhos, sejam bons e sejam maus, não estão encobertos diante do Senhor. Então era injusto o povo dizer isso. É injusto quando nós passamos, por maior que seja a tribulação e angústia, querido, e que muitas vezes levamos a sensação de sentir-se, de que Deus esqueceu-se de nós, de que Deus não está nem aí para a nossa luta, para a nossa dificuldade, que Deus não está vendo aquela dor que você está passando, que Deus não está vendo você chorando no seu quarto sozinho, da sua dor, da sua alma, quando o seu coração está se derramando, quando a sua alma está profundamente angustiada, que parece que você está num poço de solidão e que ninguém mais lembra de você, que até Deus o abandonou, que Deus a abandonou. Esse texto vem consolar o meu coração, consolar o seu coração, persuadir o meu coração, persuadir o seu coração a continuar crendo que os olhos de Deus estão em você. E quando você está ali no seu canto sozinho, o Senhor também está chorando com você. Aquela dor que você está sentindo no profundo da sua alma, que você não consegue discernir, que com palavras você não consegue apresentar a Deus, Deus consegue discernir, o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis e chega de uma maneira clara diante de Deus, e Deus entende a tua dor e a tua angústia, e o Espírito de Deus então te convence, te persuade de que você não está só, que Deus vê a tua dor. Era uma palavra de boas novas para um povo que estava sendo completamente disciplinado por causa da sua desobediência, passando por duras caminhadas e que estavam tendo a sensação de que estavam sucumbindo na fé e que Deus o havia abandonado. Quantas vezes nos sentimos assim? Somos humanos. Nós temos que ser honestos conosco e com Deus. Deus não nos pede que sejamos super-homens. Deus não está atrás de super-heróis, de super-homens. Deus quer homens que reconhecem a sua humanidade e que
depositam a sua confiança e dependência em Deus. Só colocamos a nossa dependência em Deus, a nossa confiança em Deus, quando entendemos que somos limitados e que tem hora na nossa vida que nos sentimos completamente incapazes, até mesmo de perceber que os olhos de Deus estão sobre nós. E muitas vezes, diante disso, fazemos como aqueles discípulos fizeram naquele barco quando veio a tempestade, que o barco estava afundando, cheio de água, e eles dizem: olha, Senhor, não se importa de que estamos perecendo. O Senhor está ali. Eles acusam Jesus de indiferente e de injusto, porque era injusto eles trabalharem e Jesus estar dormindo. Queridos, muitas vezes nós agimos assim, mas que essa palavra hoje venha persuadir o seu coração a continuar crendo que Deus está ali. Como então o profeta constrói toda a estrutura do texto, toda a sua profecia que foi dada por Deus para esse povo? Primeiro, persuadindo da seguinte maneira, falando da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Então ele começa a construir no Salmos 40, de uma forma extraordinária, o que de fato vai persuadir o coração deles a crerem que eles serão consolados por Deus na dor que viria posteriormente, e a dor que eles estavam vivendo e o que passaram no passado. Então Deus é o Deus de toda a consolação. Então o verso 13, ele começa a construir, verso 12 e 13, que nós começamos o nosso texto, ele começa a falar da grandeza de Deus. Ele vai mostrar a grandeza de Deus, que Deus é o Deus criador de todas as coisas. Observe que diz o verso 12, 13, diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de uma êfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? O verso 13: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Verso 14: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhes mostrou o caminho do entendimento? Então a primeira coisa que ele vai mostrar é que esse Deus que eles seguem, que nós seguimos, é o Deus que é maior do que toda a criação. Ele não é apenas o Deus criador, mas ele é maior do que os outeiros, ele é maior do que os montes, ele é maior, querido, do que a terra. Ele formou todas as coisas e ele tem um domínio de todas as coisas. Então, muitas vezes nós tememos as circunstâncias de ordem natural ou naturais que vêm nos atropelando e vêm nos engolindo. E muitas vezes achamos que essas ações da criação é muito maior do que o nosso Criador. E o que o profeta está dizendo exatamente é de que Deus é maior do que toda a criação, de que todo ser criado, sobretudo do que o homem, que muitas vezes intentam mal contra nós. Mas Deus é maior do que os reis que estavam ali governando o império da Babilônia e o império da Síria. Deus é maior do que a criação. Os montes, os outeiros, a terra, os principados não eram maior do que Deus. Então ele vai construindo e levando o povo a ter uma compreensão do Deus grandioso, trazendo vários aspectos da grandeza de Deus. Então Deus, em primeiro lugar, é maior do que o mundo criado. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte da êfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Ninguém. A grandeza de Deus é indicada pela vastidão do mundo. Ela é indicada com precisão na vastidão desse mundo. Por maior que seja para nós, ele cabe na concha da palma da mão de Deus. Ele tem um domínio de todas as coisas. A grandeza de Deus, ela é autossuficiente. Deus é autossuficiente, ele é independente, ele não foi criado. É isso que o profeta está dizendo. O nosso Deus é autossuficiente, ele é independente, ele não necessitou de conselho do mundo para criar todas as coisas. Quando estavam ali em conselho, a própria divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando criou os céus e a terra.
Então, nosso Deus, querido, o Deus que você serve, ele é maior do que toda a criação, inclusive do que qualquer situação que você possa estar vivendo. O verso 15 vai nos mostrar que Deus não é apenas maior do que todo ser criado, mas também é maior do que as nações, se tratando dos poderes, dos impérios daquela época, como, por exemplo, se destacou o império do Egito, o império da Babilônia, a Síria, a própria Síria, e o mundo grego, e tantos outros impérios que se tornaram poderosos. No verso 15 vai dizer que esse Deus é maior do que as nações. Observem assim, as nações que muitas vezes engoliram esse povo pequeno de Deus. Olha o que vai dizer o verso 15, nos diz o seguinte: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Então, diante de Deus, as nações, elas são insignificantes, como um pingo que cai do balde. Então, é muito pequenas nações. E nós estamos vendo nações potentes que têm um grande armamento, um poder bélico, tanto no mundo antigo como nos nossos dias, que foram aprimoradas por causa da tecnologia. E temos aí nações poderosíssimas e que muitas vezes podem engolir qualquer nação. Essa nação que se julga poderosa era muito maior. Então, embora a nação de Israel e o povo judeu fosse levado cativo por uma nação poderosa, o que Deus está dizendo, para que eles se confortassem, quando isso acontecesse, quando algo de ruim acontecesse com eles, trouxessem no coração, os seus corações estivessem persuadidos a continuar crendo que Deus é maior do que essas nações que o levaram, como muitas vezes o povo foi escravo do Egito, foi escravo da Babilônia, da Síria. Deus é muito maior, assim como Deus o levou, o próprio Deus os tirou de lá com mão potente, com grande livramento, operando sinais, prodígios e maravilhas. Deus nos coloca em situações muitas vezes difíceis, mas esse Deus que muitas vezes nos permite passar pelos desertos da vida, por situações completamente difíceis e adversas, esse mesmo Deus com mão potente pode tirar você dessa situação. Você que possa estar vivendo hoje um quadro completamente irreversível, seja ela de ordem emocional, seja ela de ordem espiritual, de ordem física, material, Deus é poderoso para operar o sinal que Ele quer operar. Deus é poderoso para trazer o livramento com potente mão, com sinais, prodígios e maravilhas, como Ele operou no passado com o antigo povo do Egito, como também em outras nações que intentaram contra o povo de Deus. Deus as derrubou. Deus é maior do que as nações. Qual o tamanho do teu Deus? E esse texto nos convida a olhar para o tamanho de Deus. Deus está convidando um povo que está abatido, um povo que está sentindo-se desprezado por Deus, esquecido por Deus, e que estão agora num caminho de destruição, e que não há mais retorno, e que não há mais um Salvador, não há mais uma esperança. Talvez você esteja assim hoje, achando que não há mais esperança, que o seu caminho acabou, foi-se a alegria, foi-se a esperança, não há mais honra, não há mais, queridos, sinal de retorno ou de transformação. Consolai o meu povo, vai persuadir o coração do meu povo. Deus é grande, Deus é maior do que tudo, o teu Deus é grandioso, é majestoso, Ele é maior do que as obras criadas, e Ele é maior do que as nações. O verso 18, ele também vai dizer que esse Deus é maior do que os ídolos. O verso 18, convido você a ler comigo, vai dizer exatamente isso. Diz assim o verso 18, com quem comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? Verso 19. O artifício funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Então, verso 18, 19 e 20, Deus vai dizer, com quem eu serei comparado?
Por que vocês, na hora da dificuldade, ao invés de buscar socorro no Deus que é Criador dos céus e da terra, no Deus que é maior do que toda obra criada, do que os montes, do que os vales, do que os rios, as grandes águas, é o Deus maior do que todo ser criado, porque Deus é maior do que as nações, do que grandes impérios que se levantaram, potentes nações. Deus é muito maior e muito mais poderoso, não há comparação. E agora ele está dizendo, a quem vocês vão recorrer? Ora, Deus, esse Deus que os chamou e esse Deus que está levando vocês para o exílio, é o Deus que é maior do que os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra. Ele é o Deus que não oscila, é o Deus que pode mudar a circunstância e a história de qualquer ser humano. Então não desanime. Por que estão desanimados? Porque estão achando que tudo acabou, que não há mais esperança, que foi-se a esperança, que foi-se a alegria. Por quê? Então somente o povo era convidado a olhar para a majestade de Deus, era convidado a olhar para a grandeza de Deus. Deus é maior, portanto, do que toda a criação, porque Ele é o autor da criação, criador dos céus e da terra, autossuficiente, independente de qualquer coisa. Deus existe antes de tudo, Deus é eterno. Deus não tem começo, nem meio e não tem fim. Todas as obras têm início, foram criadas por Deus e dependeu do poder de Deus. E é Ele quem sustenta na palma das suas mãos. Deus é maior do que as nações, Ele é mais poderoso. Ele levanta nações e destrói nações. É esse Deus que está com você nessa hora, que para você que talvez hoje esteja carregando um fardo de desespero, de desânimo, de desesperança, está cansado, o Senhor os convida a pôr os seus olhos na grandeza dEle. Porque também Ele é maior do que os ídolos. Ele é maior do que aquilo que você se agarra e que acha que é a tua solução. A solução tua e minha vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Portanto, querido, Deus é poderoso. Deus é maior do que os ídolos. Em quarto lugar, Ele é maior do que os governantes. Lê comigo o verso 22, diz assim: acaso não sabeis, porventura, e não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, aliás, verso 21, né? E não atendeste para os fundamentos da terra? Verso 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos os moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e tornam em nulidade os juízes das terras. Portanto, Deus é maior. O profeta vai construindo, mostrando que Deus também é maior do que os grandes príncipes, do que os grandes governantes, do que grandes imperadores que se levantaram, do que Nabucodonosor, do que o faraó, queridos, do que o próprio Ciro, Dario e tantos outros grandes homens que se levantaram. Deus é maior do que todos eles. E é isso que ele está dizendo, embora houvesse naquela nação, eles foram engolidos, levados cativo, sofreram espólios, perderam batalhas por grandes príncipes, por grandes reis e grandes impérios. Ele está dizendo, o teu Deus é maior do que isso. Em todo tempo, o livro de Isaías, capítulo 40, é um livro, um capítulo em especial, que convida você a olhar a grandeza do teu Deus e não a grandeza dos seus opressores. A grandeza do poder de Deus e não a grandeza do poder do inimigo. A grandeza criadora do Senhor e não a grandeza da criação. Qual o tamanho do teu Deus? Deus é maior do que tudo isso que você está vivendo hoje, minha irmã e meu irmão. Deus é maior do que tudo, é isso que ele está dizendo. Consolai, consolai, persuade o coração desse povo, o coração de Jerusalém. Deus dizendo, agora me levanto sobre vocês. Eu sou maior do que a criação, eu sou maior do que os montes, do que os vales, eu sou maior do que toda obra criada, eu sou maior do que as nações, eu sou maior do que os ídolos, eu sou maior do que os governantes da terra. Deus é poderoso, Ele está sentado sobre a redondeza da terra. Presta atenção, esse livro foi escrito há mais de 500 anos, antes de Cristo.
mas já se sabia que a terra era redonda. Olha o que o texto vai dizer, o verso 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Na Idade Média, se entendia que a terra não era redonda, que era finita nesse aspecto. No entanto, Deus já sabia que era redonda, porque Ele é o autor da criação. Então Ele conhece como a palma das mãos, Ele sabe de todas as coisas. É isso que Ele está dizendo a um povo que está fadigado, um povo que está enlutado, um povo que está abatido, um povo que está desanimando, preste a não crer mais no seu Deus. Quantos possam estar vivendo essa situação de crise hoje? A palavra de Deus para a minha vida e tua vida é que olhe para o tamanho do teu Deus, é dele que vem todo o renovo, é dele que vem toda a sua força. Porque Ele é maior do que os nossos opressores, Ele é maior do que Satanás, do que os príncipes desta terra, do que todo principado e potestade que se levantam contra nós para nos tragar. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, pelo que não temerei. Amém? Aquietai-vos diante da sua crise, diante dos seus exílios, diante das suas lágrimas, diante da sua dor. Põe assim para fora, mas nunca duvide de que os teus caminhos estão encobertos, de que as tuas dores estão encobertas de Deus. Tudo que você passa, tudo que você sente, Deus sabe. Pare de pensar de que Deus está agindo com injustiça. Nós estamos passando por aquilo que merecemos passar, nem menos e nem mais. Portanto, Deus está acompanhando toda a sua trajetória, Ele não tirou os olhos de você. Os salmos que nós começamos o nosso culto, o salmo de número 125, diz que o Senhor está conosco. Assim, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que estão em derredor de Sião, que não se abalam, mas estão em sua volta para todo sempre. Então, ainda que venham os vendavais, ainda que venham os reis da terra, ainda que venham os principados, ainda que venham potestades, ainda que venham as forças da natureza, ainda que venham as circunstâncias da vida, que venham com força e com ímpeto contra a tua vida, Deus está conosco e não seremos abalados. Podemos chorar, podemos muitas vezes ser atingidos, mas nunca destruídos, porque Deus não desistiu de nós. Então, se você hoje pensa que Deus não está vendo a sua dor, meu querido e minha querida, eu venho dizer-lhes hoje que Deus sim conhece a tua dor, conhece os teus sofrimentos, sabe de cada lágrima que cai dos teus olhos e decifra cada suspiro seu. Então Deus vem dizer em quinto lugar que Ele não é apenas maior do que a criação, não é maior do que as nações, não é maior do que os ídolos da terra, não é maior do que os governantes da terra. O verso 26 vai mostrar de que Ele é maior do que as estrelas. Olha o que o texto vai nos dizer no verso 26. Diz o seguinte, o verso 26. Quem anunciou isto desde o princípio, a fim... desculpe, estou no 41, trouxe aqui, desculpe, isso acontece. O verso 26 do capítulo 40 nos diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, porque Ele é grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Olha aqui, o profeta continua construindo uma palavra de esperança para esse povo que estava em decadência, dizendo que Deus é maior até mesmo do que o exército de estrelas. Cientistas hoje comprovam de que há mais estrelas nos céus do que areia no mar, nas praias. E quando Deus chama a Abraão e faz a promessa e diz assim, olha, e lá não tinha iluminação, aquelas noites escuras, que você olha para o céu na noite escura e você vê mundo de estrelas e você se perde a começar a contar. Infinitamente para nós, mas para Deus, o exército das estrelas, elas são limitadas. Para nós ilimitado, mas para Deus não há limite. O que é impossível para mim é possível para Deus.
O que eu não consigo contar, Deus consegue contar. E não apenas contá-las, mas chamá-las pelo nome, de tal maneira de que nenhuma delas venham a faltar. E é isso que o texto vai dizer. Esse é o poder do teu Deus. Não apenas criou, mas ele chama o exército e as chama pelo nome, vem uma por uma, que o homem com toda a tecnologia não consegue acompanhar a quantidade do exército de estrelas no céu que foi criada por esse Deus. Olhe para o alto, quando você, é isso que Deus está dizendo, quando você estiver em crise, quando você estiver em luta, quando você estiver em dificuldade, quando você achar, eu achar que a minha esperança está indo embora, que as nossas forças estão esvaindo, quando acharmos que não há mais fé, quando nós estivermos dispostos a jogar tudo fora, o Senhor nos convida a olhar para os céus e ver a multidão de exércitos de estrelas e lembrá-las de que, embora elas sejam incontáveis para nós, embora seja impossível conhecê-las, todavia para Deus elas são contáveis. Todavia para Deus não existe impossível, ela é possível. E Deus não apenas a conhece a quantidade, mas as conhece pelo nome e as chamam cada uma. E elas então vêm e não falta diante de Deus. Esse é o Deus. Então, na hora da crise, vamos olhar para isso e olhar que Deus é maior do que tudo isso. É isso que Deus está dizendo a este povo, quando o convida a palavra de Deus para que venha o profeta proferir a palavra de Deus, para que aqueles corações fossem consolados, e fossem não apenas consolados, mas também fossem, de certa forma, coagidos a olhar e a lembrar-se das promessas e da grandeza desse Deus. A primeira coisa, queridos, que nós devemos fazer para sair do momento de crise existencial e espiritual é olhar a grandeza de Deus, tirar os olhos, o foco do problema e depositar nosso foco em Deus. O povo estava olhando para as suas forças, o povo estava olhando para os seus recursos, o povo estava olhando para as suas limitações, para as suas possibilidades, pelos socorros humanos, enfim, para os seus ídolos, para os reinos, para as nações, buscando aliança em nações. Deus diz, para de buscar recurso em todas as outras coisas, mas olha para o Criador de todas as coisas, olha para aquele que é maior do que as nações, olha para aquele que é maior do que os ídolos, olha para aquele que é maior do que a constelação, o exército dos céus. E por último, finalmente, no verso 28, ele vai dizer que ele é maior do que o desânimo. Observa o que diz o verso 28. Não sabeis e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu pensamento. Deus é maior do que o desânimo. O desânimo não alcança Deus. Não há espaço em Deus para desânimo. O que Deus está dizendo, olha, ainda que vocês estejam desanimados, ainda que vocês estejam sem forças, ainda que vocês sintam-se engolidos e sem fôlego pelas grandes águas da vida, lembrem-se do seu Criador, que criou os confins da terra. Eu não me canso. E Ele tem força para dar a você, Ele tem forças para dar a mim, Ele tem força, Ele tem vigor, Ele tem ânimo, Ele tem toda a disposição. É em Deus que encontramos, queridos, recursos, é em Deus que encontramos, queridos, força. A Bíblia diz que a nossa força, a força do exército não vem do cavalo, mas é do Senhor. A nossa força não está nos nossos braços, a nossa força não se encontra em nossos recursos, nem em ídolos que oscilam, feitos por mãos humanas. Ora, como eu posso crer em coisas que foram feitas por mãos humanas? Se eu posso crer em quem criou o homem, que esse mesmo homem tenta fazer ídolos, diretamente eu vou crer no Deus que criou o homem todo-poderoso e não crer em estruturas que foram criadas pela própria criatura que é o ser humano.
Portanto, é isso que ele diz no verso 28. Observa, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não há compreensão humana, não há, queridos, nenhuma inteligência humana, nem cósmica, nem seres espirituais que possam esquadrinhar o pensamento do Senhor. Deus nos diz que Ele tem pensamentos, queridos, muito melhores para mim e para você. Nós não sabemos quais são os pensamentos de Deus e por isso muitas vezes nós sofremos antecipado, pensando que Deus esqueceu-se de nós, pensando que Deus nos abandonou. No livro de Jeremias, Deus vai dizer, através do profeta, o seguinte: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, a fim de vos dar um futuro e uma esperança. Ninguém pode esquadrinhar esse pensamento. O Senhor vai dizer em outro lugar: os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos dos homens. Há nenhuma inteligência cósmica, nenhuma inteligência espiritual, nenhuma inteligência humana é suficientemente preparada, apta, capaz para esquadrinhar Deus. Quando o homem, na sua insignificância, na sua ignorância, chega a dizer que vai definir Deus, ele está completamente enganado. Queridos, é uma prepotência, é uma arrogância qualquer homem dizer que consegue esquadrinhar Deus, esmiuçar, detalhar Deus. Há uma tentativa, até porque nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele se permitiu ser conhecido, a autorrevelação de Deus. O que Ele permitiu que o homem conhecesse, Ele revelou nas Escrituras. Mas existem coisas sobre Deus que nós o conheceremos quando estivermos na glória, porque nós não temos estrutura agora para compreendê-lo e nem tampouco olhar face a face, porque nós somos limitados e certamente nós seríamos fulminados pela grandeza majestosa de Deus. Portanto, queridos, Deus, Ele não se cansa. Esse Deus que muitas vezes, queridos, na luta nós dizemos: Deus, eu estou cansado, eu vou chutar o balde, eu vou jogar a toalha, eu não aguento mais. Senhor, estou sofrendo. E é nessa hora, meus irmãos, que quando nós estamos fadigados, Deus nos convida a recobrar forças nele. Davi, quando estava sendo acusado pelo povo, porque veio uma nação e levou todas as mulheres, sobretudo as esposas dos guerreiros de Davi, levaram seus filhos, levaram todos os bens que ele tinha e queimaram uma terra. A Bíblia diz, queridos, que acusaram Davi, tentaram apedrejar Davi. Davi chegou frustrado, sem forças, sem ânimo, e o povo chorou, e Davi chorou, chorou, chorou. Mas teve uma hora, queridos, que Davi reergueu-se, e ele diz assim, que nos ensina através dessa postura, que há tempo para chorar, mas também há tempo para parar de chorar e agora se levantar e reerguer-se buscando força no Senhor. A Bíblia diz que Davi parou de chorar e se reanimou no Senhor. Você que está desanimado, você que está abatido, você que já pensou, queridos, em pendurar sua harpa no salgueiro, pendurar sua vara de pescar, pendurar sua chuteira, no sentido figurado, parar de seguir a Deus, esqueceu-se dos planos, dos propósitos, dos objetivos que você sonhava com Deus. Eu quero convidá-los nessa noite a não desanimar, a buscar forças para seguir nesse sonho, a buscar força para seguir no projeto de Deus, a buscar vigor naquele que tem todo vigor. Deus pode renovar minhas forças, Deus pode renovar tuas forças. A Bíblia diz que Deus levanta do pó o desvalido, levanta o pequeno e faz assentar-se no meio dos grandes. Ele é capaz de fazer com que uma mulher estéril venha dar à luz e ser mãe de filhos. Deus pode nos dar a força necessária de que estamos precisando, queridos, para seguirmos nos nossos dias. Quantos irmãos em Cristo estão sem força, sem vigor para continuar sua fé? Portanto, o Senhor diz que Ele não se cansa e o seu conhecimento é infinito. Você não conhece tudo de Deus. Você e eu podemos ser, queridos, cada dia surpreendidos por Deus, experimentando novidade de dias. Sabe por que muitas pessoas estão desanimadas e fadigadas? Porque elas pensaram que chegou ao conhecimento
pleno de Deus, e que Deus não tem mais nada a revelar-se para você e para mim. Ele tem, basta buscá-lo. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes e que não conheces. Uma vez que Deus é contrário, completamente ao contrário dos ídolos pagãos, Deus é eterno, Ele é criador, Ele nunca se cansa. Verso 28 nos diz isso. Ele pode dar força àqueles que estão cansados e fracos. É isso que o verso 29 ao 31 nos diz. Olha só o que o verso 29 vai nos dizer. Faze forte o cansado, e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe por quê? Deus convida os israelitas, o povo judeu, a não desanimarem diante dos cativeiros da vida, diante das lutas, diante das perseguições e das derrotas que haviam sofrido, diante dos escárnios que tinham passado durante sua caminhada. Ele diz o seguinte: o profeta convida-os e persuade os seus corações para que eles continuassem firmes. Por quê? Porque, primeiro, Deus é eterno. Segundo, Ele é onipotente. Terceiro, Ele é onisciente. Quarto, Ele está sempre atento. Ele chama as estrelas, uma por uma, e sabe que nenhuma falta. Sexto, Ele é compassivo. Ele se compadece de nós. Ele se compadece de você e Ele se compadece de mim. Ele pode fortalecer aqueles que esperam nele em fé. Portanto, nessa noite, eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, diante das crises, diante das dificuldades, não fique olhando o tamanho da sua luta, o tamanho dos gigantes, o tamanho das grandes ondas, mas olhe sobretudo para o tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? O seu Deus é o Deus maior do que toda a criação, porque Ele é o autor da criação. O teu Deus, Ele é maior do que todas as nações. Ainda que as nações sejam fortes e imponham outras grandes concessões sobre as pequenas nações e que dominem ela pelo seu poder econômico, pelo seu poder tecnológico, pelo seu poder bélico, Deus é maior do que as nações. E não só isso, o teu Deus é maior do que os ídolos, do que os recursos materiais que nós muitas vezes confiamos. Ele é maior do que isso. Deus não pode ser a nossa última fonte de socorro, mas tem que ser a primeira. Deus não pode, nós não podemos correr a Deus quando tudo acaba, depois que não há mais recursos. Nós temos que ir a Deus em primeira instância, não em segunda e nem em terceira. Nós temos que recorrer a Deus na primeira instância das desgraças das nossas vidas, queridos. Desgraça não é nenhum palavrão, é a falta da graça. Portanto, Deus tem que ser a primeira instância de socorro, não a última. Quantas pessoas deixam Deus por último? Quantas pessoas buscam recurso, e por último vai a Deus? Eu tenho uma explicação para uma delas. Um motivo para que porque as pessoas deixam a Deus por último, é porque elas querem resolver seus problemas sem Deus, para que não tenham que se comprometer com esse Deus. Por isso as pessoas deixam Deus por último. Muitas pessoas só deixam Deus para buscar quando não tem mais nada a fazer, que está afundando. Mas, queridos, Deus é maior do que os ídolos, do que os recursos que nós temos. Deus é maior do que os governantes, do que os príncipes, do que as potestades, do que espíritos malignos que se levantam e que vêm muitas vezes, por permissão de Deus, sondar nossa casa, sondar nossos filhos, sondar nossa saúde, assim como a de Jó, a tentar nos impor estado de sítio, exílio. Deus é maior do que esses governantes, do que principados, do que determinação, do que decretos humanos. Deus é maior e Deus reduzem a nada. Deus é maior do que as estrelas, do que o exército de estrelas nos céus, que é comprovado pela ciência que há mais estrelas nos céus do que areia na terra.
nas praias. Enfim, Deus, Ele as chama pelo nome, as conta, sabe o número de cada um e o nome dela. Esse Deus. Por isso, a primeira lição, antes de olhar para o problema, o tamanho do teu problema, somos convidados, o profeta convida o povo a olhar, não para o problema que passaram no passado, não para o problema que estava vivendo no presente, e não para os exílios que vinham no futuro. Mas mesmo vindo tudo isso, não desanimassem. Fosse persuadido no coração a crer que o seu Deus é maior do que qualquer circunstância da vida. Amém? E por último, lembre que Ele é maior do que o desânimo que está te consumindo, te matando, te destruindo. A tristeza vem, as lutas vêm, e elas parecem que muitas vezes são como um parasita que suga toda a nossa força, suga toda a nossa esperança, suga todos os nossos recursos. E muitas vezes nos deixam sem nenhuma opção de reação e de luta. Mas quando nós, apesar de chegarmos ao estado mais terrível, que é o fundo do poço, e lá não descemos mais, ali você pode lembrar que em Deus você pode encontrar toda a força e todo o vigor. Amém? Porque Ele é eterno, porque Ele é onipotente, porque Ele é onipresente, porque Ele é onisciente, porque Ele está sempre atento e porque Ele é compassivo. E Ele pode dar força para aqueles que esperam nele. Amém? Então, queridos, Ele primeiro, Deus nos traz força e vigor como o da águia. A águia, pelo seu voo, consegue voar mais alto do que muitas aves. E ela consegue voar acima das grandes tempestades. De tal forma que ela continua, queridos, forte. E ela consegue fazer longos voos. Portanto, esse é o renovo que Deus nos dá. O estilo de um renovo de uma águia. Semelhante, ou faz alusão, o renovo de Deus ao renovo de uma águia. Que voa alto, que consegue ir além, que não se cansa, vai e volta. Assim como sobe, ver a sua presa e desce com toda a velocidade e não se cansa e continua voando. Ele nos dá força para correr na competição da vida, de tal forma que você consegue vencer as competições, ainda que elas sejam difíceis, ainda que sejam competições de grandes obstáculos. Você consegue saltar como a águia e consegue correr. O andarilho faz grandes caminhadas, mas ele se fadiga e cansa. Mas em Deus nós temos força para continuar caminhando. O que Deus estava falando para esse povo era para que não cansasse na sua jornada de vida. Não era caminhar no sentido físico, não era caminhar, correr, mas era no sentido, querido, espiritual, a grande caminhada espiritual. Não se canse, nem se fadigue na luta, porque Deus pode te dar força para continuar as grandes jornadas da vida, ainda que com obstáculos, ainda que com gigantes, ainda com tantos vales, com tantos montes, com tantos outeiros que venham sobre nós. Ele não nos deixa cansar. Ainda que sejamos cansados, Deus pode nos dar força. Busque força, você que está chorando, você que já parou de lutar, você que já desistiu pela conversão da sua família, você que já desistiu pela conversão do seu esposo, esposa, filhos, você que já desistiu de orar para que seu marido volte, para que seu filho volte, você que já desistiu de orar e tem uma causa que se considera perdido porque os recursos humanos acabaram. Deus está te convidando a olhar que Ele é maior do que todos os recursos, do que todos os juízes, do que todos os príncipes da terra. Deus nos dá força, e a força que Ele nos dá, o vigor que Deus nos dá, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansa. É aquela corrida que você vai, que você continua e você não desiste de continuar crendo em Deus, não desiste de continuar buscando. E não se fadigam, caminham e não se fadigam, não desiste da vida. Portanto, quero concluir convidando para que você olhe para esse Deus que é maior do que tudo que nós estamos vivendo hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.